Então, meus queridos alunos, nós vamos falar agora sobre fungos. Os fungos, eles são organismos extremamente fantásticos, porque eles são os grandes decompositores da natureza, juntamente com muitas bactérias. Imaginem os ecossistemas sem a existência dos decompositores. Imaginem essa matéria orgânica ficando retida na superfície da Terra. O que aconteceria com o nosso planeta? O gás carbônico que é liberado no processo da decomposição, ele não retornaria para a atmosfera. E isso acarretaria numa diminuição da temperatura média global, o que prejudicaria a existência dos demais seres vivos. Porque esta função dos organismos decompositores, através do processo de respiração celular, eles devolvem o gás carbônico para a atmosfera. E o gás carbônico na atmosfera, ele está relacionado ao efeito estufa, que é o aquecimento da nossa atmosfera, mantendo uma temperatura propícia à existência da vida. Os fungos, eles possuem diversas características. As suas células, eles podem ser uni- ou pluricelulares. Os fungos pluricelulares, o seu conjunto de células são denominados de hifas, e o conjunto de hifas que forma o corpo do fungo é chamado de micélio. Os fungos, a maioria deles possui parede celular de um polissacarídeo denominado quitina. A quitina é o mesmo polissacarídeo existente no exoesqueleto dos artrópodes. Pensem que a parede celular de fungos ela é diferente da parede celular de plantas, justamente por essa composição química. A parede celular de plantas é de celulose, enquanto a de fungos é deste polissacarídeo que é a quitina. Torna a consistência dessa parede celular mais maleável. Eles armazenam como substância de reserva glicogênio, que é um polissacarídeo presente nos animais como substância de reserva. E eles realizam uma digestão denominada extracorpórea, ou seja, os fungos eles ficam em contato com o substrato e nesse contato eles liberam secreções contendo enzimas que realizam a digestão das substâncias presentes nesse substrato, que pode ser uma madeira, pode ser um resíduo de alimento. E aí, através dessa digestão, eles absorvem os resíduos dessa digestão por osmose. A reprodução sexuada dos fungos ocorre por um processo chamado de alternância de gerações, assim como ocorre em algumas algas pluricelulares e também nas plantas, onde uma fase haploide sucede uma fase diploide e assim por diante, sendo os esporos, obviamente, produzidos pelo processo de meiose. E alguns fungos são importantes para a natureza porque eles também são utilizados no processo de biorremediação, ou seja, são organismos vivos que realizam a decomposição de substâncias tóxicas no ambiente. Portanto, são indispensáveis em processos de degradação ambiental. Agora vamos ver cada um dos nossos grupos. O primeiro grupo que nós vamos estudar são os Chytridiomycetos, do filo Chytridiomycota, que possui cerca de 1000 espécies conhecidas. Eles são predominantemente aquáticos, com esporos flagelados, como mostra ali no detalhe da figura. Esse esporo ele se chama zoósporo, e este flagelo, obviamente, facilita a sua dispersão no meio aquático. No entanto, no passado, esses fungos eles foram confundidos com protozoários. Alguns são parasitas de algas, larvas de mosquitos e alguns vermes, e inclusive outros fungos. Existe uma espécie chamada Celomonices, que é estudada no controle biológico de insetos. E no detalhe do slide, a espécie Batrachochytrium dendrobatides, ela causa o desaparecimento de anfíbios, porque este fungo ele acaba se aderindo à epiderme úmida de anfíbios, prejudicando a sua respiração cutânea e, consequentemente, causando a sua morte. Então, este é um fator relacionado à importância ecológica deste fungo. Os zigomycetos pertencem ao filo Zygomicota. São conhecidos popularmente por mofos e bolores e caracterizam-se pelo crescimento rápido em ambientes propícios. Eles não formam corpos de frutificação, apenas as suas hifas
projetam-se em filamentos para a parte externa do substrato, e nas extremidades existem os esporângios, que são estruturas especializadas para a liberação dos esporos. Eles são todos pluricelulares, as suas hifas não possuem divisões internas entre as células, portanto são hifas aseptadas, e eles são de grande importância para a natureza na decomposição da matéria orgânica, e alguns são utilizados na produção de hormônios anticoncepcionais e também de medicamentos anti-inflamatórios. Aqui nesta imagem, nós temos o ciclo reprodutivo do Zygomiceto rhizopus stolonifer, conhecido popularmente como bolor preto do pão. Este fungo ele se reproduz como os demais, no estilo ciclo de alternância de gerações, onde há uma reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então o ciclo começa com os esporângios liberando esporos, que podem germinar em ambiente propício, formando novos micélios ou reproduzindo-se de maneira sexuada. Pensando que a reprodução assexuada ela promove rapidez e grande dispersão de indivíduos, porque cada esporo, se germinar, formará uma nova hifa e, consequentemente, um novo micélio. Os micélios diferentes, eles podem sofrer uma fusão de hifas, que é o processo chamado de plasmogamia, como mostra na figura. E após a plasmogamia, uma estrutura irá se diferenciar, uma estrutura chamada zigosporângio, no caso desses fungos do filo Zygomicota. E é uma estrutura espessa que contém vários núcleos internos. Esses diversos núcleos, eles podem sofrer uma fusão chamada cariogamia, e essa cariogamia formará células com um conteúdo genético diploide. Essas células diploides, elas podem posteriormente sofrer meiose, e após a meiose, obviamente, novos esporos serão liberados no ambiente, reiniciando o ciclo reprodutivo deste fungo. Os ascomicetos, cujo filo possui cerca de 65 mil espécies conhecidas, eles caracterizam-se, os pluricelulares, por apresentarem um corpo de frutificação, denominado ascocarpo. É uma estrutura especializada para a liberação dos esporos, com formato de bolsa ou de saco. Já os fungos unicelulares deste grupo, eles possuem um representante especial, que é o Saccharomyces cerevisiae, conhecido como fermento biológico. Ele é utilizado na fabricação de bebidas e pães, cuja imagem encontra-se no canto superior direito da figura. Outros representantes, os pluricelulares, existe o tuber, que também se encontra no slide no canto superior esquerdo, que é utilizado como trufa, é um fungo comestível. O Cordyceps, conhecido popularmente como fungo assassino, ele existe nas florestas e ele causa a morte de inúmeras espécies de insetos. E esse fungo é importante para o controle populacional destes na natureza. Existe o Penicillium, que é utilizado como antibiótico, o Clavíceps purpúrea, que é um fungo que ataca plantações e possui um princípio ativo chamado ergotamina, de interesse farmacológico. Outros gêneros de Penicillium são utilizados para a fabricação de queijos, por exemplo, o Roquefort e o Gorgonzola, e assim por diante. As leveduras, como Saccharomyces cerevisiae, elas são anaeróbicas facultativas, ou seja, elas vivem em ambiente com oxigênio reduzido ou ausente. Como são unicelulares, eles se reproduzem apenas de maneira assexuada, que é quando a célula absorve água por osmose, produz energia e proteínas através de suas organelas e, consequentemente, esta célula vai sofrendo um alongamento. E esse processo se chama, consequentemente, brotamento. Esses brotos que vão se formando a partir de uma célula inicial, eles podem se desprender dela ou permanecerem unidos, formando um pseudomicélio, conforme mostra a figura. E neste processo, chamado fermentação,
ocorre a liberação de gás carbônico, que promove o crescimento da massa do pão ou a formação de espuma nas bebidas alcoólicas. Os basidiomicetos, cujo filo possui cerca de 30 mil espécies conhecidas, eles possuem também corpos de frutificação, só que estes são denominados de basidiocarpos, são estruturas diferenciadas, conhecidas popularmente como cogumelos. No slide, no detalhe, de cima para baixo nós temos o fungo conhecido como véu de noiva. Na segunda imagem, o Amanita muscaria, que é um fungo venenoso que pode causar danos nos seres humanos. E abaixo, o fungo conhecido popularmente como bufa de lobo, liberando os seus esporos como mostra a figura. Esses fungos, eles são os maiores decompositores de lignina, ou seja, de madeira na natureza, por isso a sua importância. As suas hifas, elas são septadas, ou seja, possuem divisões internas separando as suas células. E alguns são importantes, pois são comestíveis, por exemplo, o Lentinula edodes, conhecido popularmente como shiitake, e o Agaricus bisporus, que é conhecido popularmente por champignon. E alguns, obviamente, são alucinógenos, por exemplo, os basidiomicetos do gênero Psilocybe. No ciclo reprodutivo de um basidiomiceto, o processo começa pela liberação dos esporos numa estrutura chamada basidiósporo, onde ali células reprodutivas sofrem meiose. Esses esporos são liberados no ambiente. Esses esporos, se houverem condições propícias, eles irão germinar, formando novas hifas. Essas hifas, se forem de fungos diferentes, elas podem sofrer uma fusão, denominada plasmogamia. A plasmogamia pode formar uma estrutura chamada basidiocarpo, que nós conhecemos popularmente por cogumelo. Na parte inferior do basidiocarpo existem dobras ou membranas denominadas lamelas, e nas lamelas, as células que se encontram ali, denominadas basídios, elas podem sofrer também uma fusão, denominada cariogamia. A cariogamia vai formar, obviamente, células diploides, ou seja, com dois conjuntos cromossômicos, e estas células diploides podem novamente sofrer meiose na estrutura chamada basidiósporo, reiniciando o ciclo. Os líquens, eles são uma associação cooperativa de ascomicetos com algas verdes unicelulares ou com cianobactérias. Nesta relação mutualística, o fungo ele fornece matéria inorgânica para a alga, que é o organismo fotossintetizante, e a alga, consequentemente, vai fornecer matéria orgânica para o fungo. A importância dos líquens é que eles são os organismos pioneiros, eles são os primeiros a colonizarem todos os ambientes terrestres, e geralmente eles são seguidos pelos musgos. Eles se reproduzem de maneira sexuada por estruturas denominadas sorédios, como mostra na figura, e essas estruturas elas acabam se desprendendo, se destacando dos líquens, e elas acabam se fixando em outro substrato, dando origem a novos indivíduos. Outra característica dos líquens é que eles possuem um alto poder de dessecação, ou seja, resistem à desidratação. E eles também produzem substâncias denominadas ácidos liquênicos, que eles auxiliam na desintegração das rochas e na formação de novos solos. As micorrizas são relações mutualísticas entre alguns fungos com raízes de plantas. Nesta relação, o fungo fornece matéria inorgânica para a planta, enquanto absorve parte de sua seiva orgânica das suas raízes. Graças a esta relação, a planta ela consegue obter minerais escassos do solo, por exemplo, fosfatos, nitratos, cobre, zinco, magnésio, dentre outros. E algumas sementes, por exemplo, de orquídeas, inclusive necessitam da presença dos fungos para germinar. E acredita-se que nas grandes florestas, mais de 70% das árvores
estabelecem a relação de micorrizas com os fungos.